Olá, queridos alunos da Escola Municipal Cora Coralina. Estou aqui mais uma vez com vocês para nós estarmos passando algumas informações sobre o 6º caderno, que traz ali o tema Comunicações e Meios. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Viviane Neiva, de História do 8º ano, ok? Então, vamos lá para a questão 3. Então, a questão 3 tem um texto, é muito importante a leitura do texto. Comunicar para quê? E aí, a gente vai pular para 3, que já faz ali a questão 1, a questão 2, também faz ponte com o texto 1. E a questão 3, então, é uma questão relacionada à nossa área de história. E após ler o texto, vamos lá. De acordo com o texto, relacione o telégrafo no contexto da Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial foi um processo iniciado na Inglaterra, hoje Inglaterra, né? Mas no período, então, era Grã-Bretanha, por volta do ano de 1730, então metade ali do século XVIII, que engloba as diversas mudanças no modelo de produção e consumo de bens, transformando por completo a vida econômica do momento, passando de uma sociedade agrícola, presta atenção, passando de uma sociedade que era totalmente agrícola para uma sociedade industrializada, originando grandes mudanças políticas e sociais. Então, a Revolução Industrial, ela abrangeu uma mudança em todo o contexto social, político, econômico, cultural. Mas no quesito sociedade, a gente vê aí as máquinas substituindo o trabalho manual. Então, o telégrafo faz referência e faz uma ponte com esse tempo. Então, foi com a Revolução Industrial que vieram as máquinas, e as máquinas, aos poucos, foram substituindo o trabalho manual, tá? Então, a principal característica no quesito sociedade é que as máquinas foram substituindo aos poucos o trabalho humano, ok? Questão 4, a questão 4 é super interessante, por quê? Porque ela vai trazer uma analogia entre o iPhone e vai fazer um cruzadilho de palavra com iPhone. Então, a gente vai ver uma pessoa... preste atenção na gravura. Eu coloquei aqui na questão uma foto de um iPhone e coloquei a foto do lixão lá na estrutural, no DF. Né, para a gente ver a desigualdade, porque isso já é uma consequência da Revolução Industrial. Então, na Revolução Industrial, houve uma estratificação social. Então, a gente vai ver ali uma quantidade muito grande de pobreza e uma quantidade mínima de riqueza. Isso faz referência a uma desigualdade social. Então, os quadrinhos descrevem uma situação comum em sociedades onde há desigualdades sociais. Então, você vai ver que a pessoa é um grupo que hoje tem vários acessórios de tecnologia, e a gente vai ver um outro grupo que, na verdade, não tem nem acesso à tecnologia. E aí a questão 4 é assim, que aí você vai ler. Os quadrinhos descrevem uma situação comum em sociedades onde há desigualdades sociais. Analise o texto e responda. Em suas observações, o que caracteriza as diferenças entre os personagens dos quadrinhos? Então, se você observar o personagem da direita e você observar o personagem da esquerda, vamos pelos fatores externos, como roupa, como bolsa, sapato. Então, analisa quem tem e quem não tem. Infelizmente, nas sociedades capitalistas, o que é valorizado é o ter e não o ser, né? Então, você vai ver, por exemplo, o biotipo do da esquerda, o biotipo do da direita, um tem cabelo, o outro não tem, um está com uma fome no estômago, né? Fazendo referência à fome mesmo, que é um grande problema ainda na nossa sociedade brasileira. E o outro, e a outra com a mochilinha, toda patricinha. Então, você vai ter que buscar
da imagem a sua resposta. Então, preste muita atenção na imagem. E a questão B, a informação é a principal ferramenta para o desenvolvimento intelectual. Diante dos contrastes entre os personagens dos quadrinhos, o que você pensa sobre a desigualdade social? Comente sobre seus sentimentos e pensamentos sobre este assunto. Querida aluna, é muito importante nesse momento, e é bem pessoal essa questão, mas é muito importante nesse momento você colocar os seus sentimentos em relação à pobreza, em relação à riqueza, em relação a poucos terem muito e muitos terem pouco, em relação ao ter, né, em detrimento do ser. Então, você pode colocar aí realmente os seus dilemas também, como é que você observa essa sociedade tão desigual, principalmente no período pandêmico que nós estamos, como é que você observou, como é que está sendo a sua acessibilidade à internet, qual a sua dificuldade com a internet, qual a sua dificuldade com a tecnologia. Então, registre esses pontos para nós, amém? Que vai ser muito enriquecedor. E até uma forma da gente também avaliar como é que está chegando toda essa informação para vocês, ok? E aí a gente vai para a questão 10. Né, a 10ª questão, por quê? Por que a gente pulou a 5, a 6, a 7, a 8, a 9? Porque faz referências a outras matérias afins, e os professores vão estar fazendo os vídeos para vocês. Então, a questão 10, ela é bem extensa, é quase um texto, que diz o seguinte: os jornais do século XIX traziam anúncios como representado na imagem acima. Então, você vai ver a imagem acima de um escravo e o valor desse escravo. Porque a gente está falando de uma sociedade onde o escravo era um produto de consumo. O escravo, ele tinha valor de consumo. Ele não é considerado um ser humano, tá? Mas era considerado produto para consumo. A escravidão no Brasil deixou marcas em nossa sociedade. Analise como a nossa sociedade, como a escravidão no Brasil, até hoje ela é sentida, até hoje ela é observada, até hoje a gente observa a luta do negro para ter alguns direitos que nós já adquirimos, né? Que algumas partes da sociedade já adquiriu. Mesmo depois do seu fim, em 1888. Então, em 1888, com a Lei Áurea, ali a abolição da escravatura, mas ela deixou marcas. Por exemplo, os grupos sociais formados por ex-escravos permaneceram excluídos. Então, hoje em dia, existem leis que criminalizam o racismo. Então, o racismo é uma agressão à lei. Então, a pessoa que pratica algum tipo de racismo, ela pode ser condenada por isso. Contudo, o preconceito ainda persiste em nossa sociedade. A partir dessa análise histórica, reflita sobre o papel dos meios de comunicação de massa, como a televisão, aí eu coloquei aqui para você, ó. Amor, volta aqui. Aí eu coloquei aqui para você. Calma aí que eu tive só um probleminha aqui. Sonoplastia, vem aqui na questão 10. Só um pouquinho, queridos. Rapidinho aqui, só voltando. A questão 10 aqui. Aí vocês vão observar aqui que eu tenho a foto da televisão, eu tenho a foto do jornal, eu tenho a foto do rádio e tenho a foto das redes sociais. Então, é para você refletir. Seria interessante promover debates, assumir compromissos, realizar campanhas publicitárias para conscientizar o público. Dê sua opinião. Então, olha que legal, a questão 10 também valoriza a sua opinião. Então, reflita sobre os papéis dos meios de comunicação de massa no combate ao preconceito e ao racismo. Qual a importância que a televisão tem no combate ao preconceito e ao racismo? Qual a importância que os jornais, que os rádios e que as próprias redes sociais, como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, têm no combate ao racismo? Então, você vai dar na 10ª a sua opinião. Então, eu espero, querido aluno, que essas dicas tenham te agregado, tenham acrescentado no seu conhecimento.
E nós estamos aqui do outro lado, torcendo por você. Faça todas as atividades, façam todos os cadernos, porque eles serão muito importantes no seu processo educacional. Que Deus te abençoe e tenha um excelente estudo.